E aí, o que que a gente pensou? Em levar a justiça restaurativa, levar os nossos círculos até as pessoas nos mais variados espaços. E nada mais bacana do que a gente encerrar a nossa semana com uma construção coletiva tão boa como essa. A Giovana está lá em Chicago, a Carla está lá no Rio Grande do Sul, a gente está aqui, cada um está no seu lugar, cada um no seu espaço, e a gente está aqui comemorando os laços que a justiça restaurativa traz para a gente. Porque quando a gente se encontra, todos assim, um pouco maluquinhos que somos, graças a Deus, a gente não se larga mais. Então, eu queria dar as boas-vindas para vocês, uma gratidão enorme pela disponibilidade de vocês estarem conosco, de compartilharem um pouco do conhecimento, de tudo isso que vocês vêm construindo na história de vocês com a gente, que estamos começando, né? A gente está aqui plantando as sementinhas, então, para mim é uma alegria e eu gostaria de agradecer enormemente, e não vou ficar falando muito, que é para vocês poderem falar bastante com a gente. E eu queria que a doutora Raquel, por favor, desse um oi. Boa noite a todos. Obrigada, Rose, Carla, Giovana e Carla. Prazer vocês estarem com a gente. Eu peço desculpas pelo barulho. Eu acabei de sair da aula, penúltima aula de formação de facilitadores, e foi só ontem que eu consegui chegar. Peço desculpas pela situação aqui. Sejam muito bem-vindas e acolhidas. É um prazer imenso para o Núcleo de Práticas Restaurativas de Ourinhos ter vocês duas hoje com a gente. Boa noite para todos. Rose, eu peço desculpas, vou falar pouco porque está muito bagunçado aqui. Muito obrigada a todos, e que seja uma noite de construção de caminhos para todos nós, para fechar com chave de ouro essa nossa semana, e que seja só o começo. Eu volto a palavra para você, Rose. Beijo para todos. Obrigada, Raquel. Agora a Mônica é que vai fazer as honras da casa para a gente. Moniquinha. Então, para apresentar um pouco as nossas facilitadoras, eu vou ler. A gente abriu um monte de coisa aqui. Eu vou ler um pouquinho, um mini currículo das nossas facilitadoras para apresentá-las, então, e aí volta a palavra para elas começarem a conversa, a grande conversa. Então, a Giovana Faza, ela é doutoranda em Direito pela Estácio de Sá do Rio de Janeiro, doutoranda em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, pesquisadora, visitante na Boston College Law, é isso? Pesquisadora, visitante de Government State University. Ai, Giovana, você dificulta a vida da gente com essas coisas, né? Instrutora de Conciliação e Mediação da Justiça Federal, cadastrada no CNJ, diretora do Sejusc da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, facilitadora de práticas restaurativas, docente de cursos de formação em Justiça Restaurativa, autora do livro Justiça Restaurativa, Narrativas Traumáticas e Reconhecimento Mútuo. Faltou alguma coisa? E a Carla é conciliadora, mediadora judicial, facilitadora e instrutora de justiça restaurativa e círculos de construção de paz, facilitadora de práticas restaurativas, vítima-ofensor-comunidade e mediação vítima-ofensor, facilitadora de comunicação não violenta, facilitadora de grupos reflexivos de gênero e facilitadora de grupos operativos pelo Instituto Pichon Rivière, especialista em sistema de justiça, conciliação, mediação, justiça restaurativa e mestranda em psicologia. E tem a página, tem um projeto, né, idealizadora do projeto Entre Círculos, junto com a Marta, que é a irmã dela, né? Então tem o site, tem as redes sociais, e vocês podem acompanhar um tanto do trabalho delas, né, que a Giovana está sempre junto também. Vocês podem estar encontrando elas nas redes sociais. E agora eu devolvo a palavra para vocês e façam um bom proveito. Alegrem nossa noite.
Boa noite, pessoal. Quer dizer, boa tarde, boa noite. Né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite da Rose, da Mônica, da doutora Raquel, do Eurico, essa oportunidade de estar aqui compartilhando, eu e a Carla, a gente está junta, falando um pouquinho sobre aquilo que anima nossa alma, né? A alma como aquele sopro divino que faz a gente estar aqui no nosso melhor, que faz a gente acreditar e levantar todas as manhãs e continuar nesse caminho da justiça restaurativa, que não é um caminho fácil, porque por vezes nós somos chamadas de meio fora da caixinha, mas eu acho que esses tempos eles nos desafiam a pensar fora da caixa. Então, eu só vou passar a palavra para Carla e logo em seguida eu vou fazer uma leitura para abrir, para marcar, ritualizar o início desse nosso diálogo. Carlinha? Então, boa tarde a todos, boa noite aqui do Sul, já escurecendo. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo o Núcleo de Justiça Restaurativa de Ourinhos, através da Mônica. A gente já sabe do lindo e maravilhoso trabalho que vocês fazem. Então, para nós é um prazer estarmos aqui, muito honrados pelo convite. E eu parabenizo também pela escolha do tema da semana, né? Construindo pontes, porque entendo a justiça restaurativa como uma justiça relacional e a gente na postura do facilitador como esse pontífice, né? Como esse de ir de um lugar ao outro, de levar e de conectar as pessoas. Então, muito bem feita essa escolha da temática da semana. Eu devolvo a palavra para a Giovana, para a gente fazer a nossa abertura oficial aqui do nosso encontro. Eu recebo a palavra da Carla, e em honra ao tema escolhido, eu trago para vocês, nós trazemos para vocês o poema Carta a uma Ponte Feita de Corda, por Matthew Osman. Ao pastor pastoreando seu rebanho, pelo desfiladeiro abaixo, deve parecer que estou andando no céu. Eu também sinto isso, tão pouco entre mim e a queda. Mas é que a fé trabalha o seu ofício, um pé na frente do outro, enquanto o vento sacode a gaiola dos vivos e as rochas lá embaixo. Animar cada oscilação. Seus fios continuam este negócio trançado, quase que dizendo: não se preocupe, eu estou aqui há muito tempo e você vai conseguir atravessar. É um chamado para que nós, como facilitadores de círculos, de práticas restaurativas, sejamos como essa ponte feita de corda. E essa ponte feita de corda, muitas vezes ela, nessa oscilação, a gente fica com medo de atravessar. Nessa oscilação é que surge a dúvida. É que surge o medo entre aquilo que está entre as margens e aquela queda profunda. Mas o nosso ofício como facilitadores, o nosso ofício como guardadores do círculo, é exatamente conferir, dar o tom, assegurar na medida do possível, trazer aquela serenidade, como quem diz para as pessoas que participam: vocês vão conseguir atravessar. Então, que nós sejamos pontes. E aí, o que é ser um facilitador de justiça restaurativa? O que quer dizer essa metáfora da ponte?
O que quer dizer você estar entre as partes que estão ali num diálogo, né? Que seja numa prática envolvendo um círculo, que seja numa mediação vítima e ofensor, numa conferência, numa prática comunitária, numa escuta qualificada. O que é estar entre? Quando a gente fala que a justiça restaurativa, mais os peacemaking circles, né, os círculos de construção de paz, eles têm aquela raiz em tradições xamânicas, em tradições indígenas. A gente quer dizer o quê? Que aquelas práticas ancestrais têm muito a nos informar. E que esses círculos, quando a gente traz para o Brasil e a gente traduz, né, como facilitador, quando a gente olha para essas metodologias ancestrais, eles chamam de guardador, de guardião do círculo. O facilitador, então, é chamado de Circle Keeper. E o que quer dizer isso? Tem mais a ver com ponte. Porque o Keeper, Circle Keeper, ele é um guardião. Ele é mais do que um guardião, ele é um observador, mas também um cuidador. É um caretaker. Ele cuida. Mas ele cuida do quê? Daquelas pessoas que estão ali. Ele cuida daquelas dinâmicas, para garantir que tudo aquilo que vai ser desenvolvido numa prática circular tenha o poder de suportar a expressão das individualidades, suportar a expressão das emoções, suportar as dores, aquelas narrativas de traumas, suportar a vulnerabilidade e a subjetividade de cada um. Então, quando a gente traz a ideia de ponte, é essa ideia de conectar aquilo, de conectar as histórias, de conectar as narrativas. Mas eu entendo que nós somos mais do que pontes. Nós também somos esse guardião. O guardião de um espaço sagrado para que permita que aquelas interações entre as pessoas elas ocorram de uma forma honesta, uma forma cuidadosa, uma forma em que permita que cada um exponha a sua vulnerabilidade ali. Porque é na conexão da vulnerabilidade que nós abrimos espaço para a cura. E nesse diálogo entre a gente aqui, eu, a Carla, não somos só pontes. Nós somos guardiãs desse espaço que nos conectam. A todas vocês, a todas nós que estamos aqui, nesse tempo e espaço singular, nessa distância, mas é uma distância que a tecnologia nos permite aproximarmos um pouco mais. A Carla no Rio Grande do Sul, vocês no Sudeste, e eu, né, a muitos quilômetros, e que nos permite estarmos juntas. Então, o que eu e a Carla a gente quer trazer para vocês aqui é um pouquinho o que é ser ponte, o que é ser guardião, o que é ser esse cuidador, esse zelador. Porque o cuidador da ideia da justiça restaurativa não é aquele que passa a mão na cabeça. E isso é preciso a gente desconstruir. A ideia, desconstruir essa ideia de que a gente pega no colo e que a gente atravessa o caminho junto com eles. Não. E que a gente vai olhar para aquele abismo junto. Não. Porque senão nós vamos nos emaranhar e nós vamos adoecer. Nós somos aquele tipo de ponte, aquele tipo de caretaker, de cuidador, que cuida do processo. Que é o que a Carla falou aqui. Por que a gente faz o que a gente faz? A gente cuida disso, do nosso movimento interno, que nos permite responder por que eu faço o que eu faço. E como cuidador do processo de diálogo entre aquelas pessoas envolvidas numa prática restaurativa. Nós somos cuidadores do processo. Nós somos aquilo que permite ligar um ao outro quando a comunicação já foi rompida. É por isso que a gente fala que a justiça restaurativa é a justiça relacional, a justiça do face a face. É a justiça do encontro, da potência de transformação que o encontro permite. O encontro do quê? O encontro das histórias.
E muitas vezes as histórias são desconectadas, são desligadas por dores, são desligadas por ofensas, por mágoas, por ressentimento e por processos de luto não trabalhado. Nós somos ponte, mas a gente não olha para o abismo junto com as partes envolvidas. E é aí que está a delicadeza e a sabedoria da nossa atuação. Nós somos cuidadores, mas não somos cuidadores de cada um individualmente. Nós somos cuidadores do processo de interação entre aquelas pessoas. Então, essas minhas falas agora, e a gente vai continuar o diálogo, gostaria de ouvir um pouco a Carla sobre, né, o que ela sente, o que é um facilitador, como deve ser a preparação de um facilitador para que a gente tenha esse olhar de cuidador do processo, esse olhar de ponte. E eu gostaria só de abrir um parêntese. Para quem tem a chave para chegar nessas margens dessa ponte? Por que eu estou falando isso? Porque me toca muito quando a Rose, quando vocês trazem que durante essa semana vocês levaram a justiça restaurativa para comunidades que antes não eram atingidas por essa ideia da restauração, de uma justiça ou de uma prática relacional. A PAC, comunidades de idosos, cuidadores de idosos. Então, se a gente fala que a justiça restaurativa é na comunidade, pela comunidade, para a comunidade, quando a gente estanca ela num discurso do judiciário, num discurso de poder, a gente fecha as portas da justiça restaurativa. E quem que tem a chave dela? A gente pode usar uma metáfora de uma ilha de liberdade. A justiça restaurativa como uma ilha, como um espaço para que nós possamos expressar com honestidade a nossa vulnerabilidade, contar as nossas histórias, falar das nossas dores, construir potencial mesmo de reconhecimento da nossa estima, reconhecimento da nossa dignidade. Mas se ela é um espaço tão potente, para quem que a gente está dando a chave desses espaços? Porque se a gente enclausura ela num judiciário, num discurso mesmo de poder, se a gente enclausura a justiça restaurativa num discurso do Conselho Nacional de Justiça, dentro de uma meta, ela vai ser apenas uma vitrine. E o importante é que a gente esparrame essa chave. Melhor do que isso, é que a gente derruba esses muros e que não construir portas nem janelas, mas sim que seja um espaço livre de porta, muro, janela, que seja uma praça, um parque aberto para aqueles que quiserem sentir esse espaço, quiserem usar de pontes, quiserem vivenciar esse movimento social que é a justiça restaurativa. Carlinha, passo a palavra para você. Giovana, obrigada. Sabe que eu adoro te escutar, né? Eu, por mim, ficava aqui só de espectadora. Mas, assim, uma das primeiras palavras que tu trouxeste agora, que me chamou a atenção, foi a coragem. E eu acho que a coragem de ser ponte é uma das qualidades que um facilitador deve ter. E aí eu lembrei da frase do Nelson Mandela, que ele diz, né? Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passaremos a derrubar os muros e a construir pontes. Então, acho que é a síntese de tudo que tu trouxe para a gente, né? Em todos os sentidos, a gente precisa de mais pontes e menos muros. E o facilitador, né, como esse elo relacional, ele tem que estar aberto para não ser um escravo do processo e do procedimento restaurativo. Então, quando eu digo que a maior qualidade de um facilitador restaurativo é ele ser restaurativo, né? A justiça restaurativa, ela começa em mim, começa em nós. E nós, como pontes, a gente não vai estar a serviço só dentro daquele procedimento.
A gente vai se colocar na vida como essa ponte de ligação, onde tem 2 ou mais pessoas, onde tem relações, ali nós estaremos fazendo essa ponte entre eu e o outro, entre os outros, na família, no lugar de trabalho. Então, quando a gente passa a pensar, né, nessa qualidade de ser restaurativo, muito mais do que fazer justiça restaurativa, a gente passa a entender que é uma mudança total da maneira como a gente tem que ser e estar no mundo. E aí isso traz um pouco do que a gente aprende com a Kay Pranis, com Howard Zehr, da ideia de que a metodologia ela não tem um fim em si mesma, e muito menos um uso de poder sobre os outros. Então, eu não vou usar a metodologia restaurativa, as práticas restaurativas, que a gente sabe da potência que elas têm, para simplesmente colocar fim a processos judiciais. Que bom que a gente está levando a justiça restaurativa e ela está sendo fomentada aqui no Brasil a partir dos tribunais. Mas como a Giovana bem falou e como vocês bem trouxeram, levar essas possibilidades de encontro e de relacionar, sermos pontes com as nossas comunidades, com aquelas pessoas que são invisibilizadas, que não têm voz e não têm vez. Essa é a nossa função enquanto facilitadores. Olhar para todas essas pessoas que nos cercam e pensar, enquanto facilitador, que eu posso ser ponte em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, isso é o que me apaixona, né? E quando se pergunta, então, por que eu faço o que eu faço? É a busca do meu propósito, né? Eu faço a reflexão de encontrar qual é o propósito que me move. E eu acho que é muito mais do que exercer uma facilitação dentro de um procedimento, é esse olhar para mim mesmo, a oportunidade que esse aprendizado e esse caminho restaurativo tem me dado de me autoconhecer, de me melhorar como ser humano e de melhorar todo o entorno das minhas relações familiares, com os colegas, onde eu estou. Então, eu sou ponte onde eu puder estar entre 2 ou mais pessoas, eu quero ser uma ponte. E aí, a sabedoria do facilitador, que foi a pergunta que a Giovana fez, e eu devolvo para ela agora. Como que eu vou ser uma boa ponte? O que eu tenho que observar? Né? Que tipo de ponte eu vou ser? Uma ponte de corda? Uma ponte de galhos? Uma ponte de ferro? Uma ponte de concreto? Eu vou ser uma ponte reta? Uma ponte curva? O que eu tenho que observar para poder desempenhar esse meu papel de ponte da melhor maneira possível? Como que eu tenho que me adequar? Quais são as características que eu tenho que trabalhar em mim, desenvolver em mim? Então, eu devolvo para a Giovana para a gente seguir conversando, e vocês também, se quiserem participar, fiquem à vontade. Eu recebo, Carlinha, e eu primeiro digo, não tem ponte certa, não tem ponte melhor uma que a outra. Nós podemos ser pontes de corda, nós podemos ser pontes de ferro, nós podemos ser pontes de concreto, nós podemos ser pontes de madeira, nós podemos ser uma ponte num riachozinho como uma fileira de pedras naturais, nós podemos ser pontes de bambu. O que diz que tipo de ponte é o melhor é exatamente o contexto no qual a gente está inserido. É o momento, é o conflito, são aqueles envolvidos. Porque se nós optamos por ser uma ponte de corda, e a gente vai lidar com uma situação com alguns envolvidos que precisam não de uma ponte de corda, mas de uma ponte de ferro, depende da topografia, depende da geografia do conflito, depende das histórias envolvidas naquele contexto que eu vou atuar como uma facilitadora. Às vezes a gente está num grupo de apoio a mulheres, de empoderamento feminino, de tratar, de olhar para histórias nossas, arquétipos que nós trazemos nas nossas vivências, e nós já temos conversado sobre isso. Eu adoro trabalhar com o livro da Clarice Pincola, Mulheres que Correm com Lobos, e muitas vezes quando a gente trabalha em grupos de apoio à mulher,
ou mesmo a trabalhar o feminino, que tipo de ponte a gente vai ser? Então, eu gosto de sentir primeiro onde que nós vamos trabalhar para escolher que tipo de ponte. E aí a Carla fala como eu me preparo. O que faz um facilitador ser uma boa ponte? Para mim, Carla, a primeira coisa que tem é essa sensibilidade. É a sensibilidade e, é claro, com todo um preparo que a gente vai falando, mas o primeiro deles é a abertura ao tipo de situação com a qual eu vou lidar. Porque quando a gente vem para facilitar um círculo, ou então para mediar num caso de conferência, vítima, ofensor e comunidade, cheio de pressupostos, e a gente chega ali, muitas vezes a nossa arrogância vai nos cegar para aquilo que a gente precisa ver. A nossa arrogância em saber qual tipo de metodologia eu já vou aplicar de antemão, ou qual tipo de ponte eu vou ser, que técnicas que eu vou utilizar, muitas vezes vai nos cegar para aquilo que precisa ser visto. E vai impedir que a gente abra aquele espaço interno para acolher aquelas necessidades e para falar, opa, de acordo com a topografia desse terreno aqui, não adianta eu construir uma ponte de ferro, que é mais rígida, uma ponte de concreto. Então, eu vou ter que ser uma ponte de corda, que é aquela que assume o nosso balanço e que vai confrontar com o medo do abismo. Mas nem por isso vai deixar de ser uma ponte corajosa, uma ponte minimamente segura, para dar aquela sensação mesmo de rapport, né? Aquela construção daquela confiança para que as pessoas possam, por elas próprias, atravessar. Então, para mim, essa característica para a formação de um bom facilitador, de ser uma boa ponte, é a flexibilidade, a sensibilidade e a humildade de saber que eu nada sei. Diante do conflito do outro, da necessidade do outro, eu sou pequenininha ali. E eu nada sei. Então, Carlinha, vamos construindo assim abordagens do que nós pensamos, o que faz ser uma boa ponte ou um bom guardador, e aí a gente aceita a contribuição de vocês. Passo a palavra para você. Então, olhar para as margens, né? Então, eu diria, assim, como um bom engenheiro, quando vai construir uma ponte, tem que olhar o terreno onde essa ponte vai ser construída e o que ela está tentando unir, né? Quais são os obstáculos que ela está tentando unir. Então, é bem isso, a gente ter essa flexibilidade da gente ser a ponte necessária naquele lugar e não querer impor o que a gente acha que é importante. E aí você falou dessa humildade, me lembro das palavras da Kay Pranes, né? A habilidade de estar confortável no lugar de não saber. Então, o facilitador, ele não é aquele que sabe tudo, que tem todas as respostas. E isso é uma quebra de paradigma dentro do nosso sistema, que as pessoas são valorizadas pelas competências e pelo saber dizer o que é bom e ruim, o que é certo ou errado, né? Então, desde sempre que a gente aprende, desde a escola, o bom professor é aquele que tem todas as respostas, né? O bom pai ou a mãe é aquele que sabe dizer qual é o melhor caminho. E aí, na nossa vida, o bom profissional é aquele que sabe sempre, de pronto, rapidamente, a resposta mais correta. Então, logo que a gente inicia esse percurso de facilitador, a gente fica um pouco confrontado com esse nosso ideal, né, de ser assertivo, esse nosso ideal, assim, o que a gente imagina de competência, né? Competente é aquele que sabe, aquele que diz, aquele que mostra o caminho. E aí a gente entra para um círculo com esse desafio, né, de desconstruir essa nossa ideia de dar respostas e ficar confortável nesse lugar de não saber, nessa humildade de entender que daquele conflito, daquelas pessoas, eles é que têm as melhores respostas. Porque eu não calço o sapato deles. Por mais que eu venha com muitas ideias, são baseadas na minha história de vida, nas minhas crenças e do lugar onde eu piso. Então, eu não posso presumir que a minha solução seria boa para eles, né? Então, eu acho, assim, que foi o primeiro desafio que eu me coloquei enquanto facilitadora, foi desconstruir essa minha noção de competência, de ser boa naquilo que eu faço. E pensar que aqui, na facilitação,
melhor eu sou, quanto menos eu sei e quanto menos eu dou respostas. Não sei como é que isso chega para vocês. Né? Carla, eu adoro quando você fala isso, que é exatamente, a gente está tão acostumado com uma pedagogia que coloca, né, o professor, ele passa a informação, o aluno, ele tem que coletar aquela informação e a gente acha que isso é conhecimento, né? A pedagogia tradicional, que muitas vezes desempodera o aluno. Então, e na justiça restaurativa, ela vem desafiar um pouco essa pedagogia, porque muitas vezes, entre aspas, né, o aluno, nós trabalhamos a partir de uma ideia de horizontalidade, que o conhecimento também acerca daquele conflito, daquela situação e do que pode ser feito para resolver, ele não é propriedade de um nem de outro, mas ele vai ser construído em conjunto. Ninguém tem a resposta. E como a gente já vem de um paradigma de que a gente precisa saber, professores, né? E a própria estrutura do processo tradicional, que é triangular, a gente tem um juiz no vértice da pirâmide e as partes envolvidas, e nós temos outros agentes do Estado também envolvidos, muitas vezes promotores, procuradores públicos, advogados públicos, e a gente, quem é da área do direito, a gente já vem com aquela coisa assim, eu preciso saber, porque me é exigido que eu saiba o direito, que eu saiba direito processual, que eu saiba direito material. Do psicólogo é exigido que ele saiba, muitas vezes, dar respostas ou mostrar caminhos. E a beleza da justiça restaurativa, que ao mesmo tempo que a força dela também pode ser o incômodo para muitos, é que o lugar de potência dela eu só sei que eu nada sei, e a gente ficar confortável com isso. Porque não adianta nós termos todas as teorias de todas as metodologias da justiça restaurativa, saber tudo de teoria sobre violência estrutural, violência simbólica, violência sistêmica, sobre preconceitos, sobre seletividade do sistema criminal. Não adianta a gente ter isso tudo aqui na cabeça, porque na hora como a gente age com o facilitador, é aquilo que o Jung já falava. A gente pode saber todas as teorias, mas na hora de tocar uma alma, seja apenas uma outra alma. E ser facilitador de justiça restaurativa é um chamado para isso. É importante a gente saber teoria? Sim. O que eu estou falando é que isso não é que não se, né? Mas quando a gente vai para um círculo e facilitar, a teoria fica aqui. Porque se a gente entra naquele campo ali com a pretensão de saber o que é melhor, nós já nos emaranhamos ali. E aí a gente vai estar, é o que a Carla falou, a gente agir restaurativamente, a gente não vai estar agindo restaurativamente. Porque nós vamos estar nos colocando naquele triângulo dramático do Karpman, na figura de um salvador. E de querer salvar. É muito fácil a gente querer sair da figura do facilitador, como a Carla disse, né? Do não saber, da sensibilidade, da humildade, de ficar confortável nesse lugar. E mais do que isso, não julgar aquelas histórias. É muito fácil a gente dar um passinho para o lado do abismo e de querer salvar aquelas pessoas e de dar resposta para elas. Ou muitas vezes de nos deixar entrar numa espiral de pena e de dó. Quantos e quantos facilitadores, ao ouvir as narrativas dos outros, aí atinge algo que doeu ali, bateu, doeu, toma, que é teu, aí doeu alguma coisa, aí já acende aquela... Aí você começa a sentir pena da pessoa. Quando a gente ouve narrativas, por exemplo, muitas vezes de violências, né? Aciona algo em nós, se a gente se deixa consumir por aquele sentimento de pena, a gente muitas vezes vai querer ir para o lugar de salvador. E o sentimento de pena, ele desempodera as pessoas. O sentimento de pena, ele tira a força daqueles envolvidos. Então, quando eu me coloco numa posição de salvador, eu estou me sentindo melhor que eles.
É como se eu, lá no meu inconsciente, falasse, não, vocês não sabem, né? Eu sei o que é melhor para vocês, então eu vou lá e vou salvar vocês, vou ajudar vocês. Isso é uma postura de arrogância. Então, o facilitador, a gente tem que aprender a ficar confortável. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil não julgar. Não é fácil, muitas vezes, não sentir, né? A gente tenta transformar aquele sentimento de dó numa compaixão. E mais do que isso, a gente começa a desenvolver essa habilidade que a Carla falou de estar, porque estar confortável a gente vai aprender também. Porque isso demanda fibra. Isso demanda, é igual musculação, né? Se a gente fica uma semana sem ir na academia, né, a gente murcha tudo. Então é um exercício. Ficar confortável com o não sei. Ficar confortável não é fechar os olhos para a dor do outro. Não é não sentir compaixão, não. É sentir compaixão e você falar honestamente para você, eu respeito o seu destino. Eu respeito as suas histórias difíceis. E eu estou aqui exatamente para facilitar a comunicação, para ser essa ponte. Mas eu não vou olhar para o abismo junto com vocês. Porque eu não sou o salvador de ninguém. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não é fácil. Carlinha? Então, Giovana, você vai contando e eu vou fazendo a síntese, né? O segundo, então, é o aprendizado, né? Dentro dessa lógica, assim, do que a Giovana está trazendo. Então, o primeiro é essa humildade, esse estar confortável no lugar de não saber. E o segundo é o cuidado, realmente, de não desempoderar as pessoas, porque a gente também vem, né, de uma sociedade onde a gente acha, né, que muitas vezes a sabedoria está no saber acadêmico, né? Então eu tenho uma faculdade, eu sou formada em direito, eu sou psicóloga, então eu tenho mais respostas e mais chances de saber o que é melhor para vocês. Então a gente acaba acreditando que aquelas pessoas que às vezes não têm o mesmo nível intelectual de sabedoria não têm uma sabedoria. Então, a segunda lição que a Kay traz para nós, inclusive está num dos pressupostos dela, no segundo pressuposto, todas as pessoas têm dons e talentos e todas as pessoas são importantes, né, pelos dons e talentos que elas trazem. Eu interpreto esse pressuposto como essa lição. Todas as pessoas têm a sua própria sabedoria. E por mais humildes que sejam, em que situações que elas estejam, na realidade delas, elas são os sabedores. E a gente tem que valorizar a sabedoria de cada um. Então, a gente tirar um pouco também, né, do que a sociedade constitui para nós, assim, dessa questão de que a sabedoria é a sabedoria acadêmica. Então, não importa, naquele momento, naquele conflito, talvez toda a minha graduação não vá interferir em nada ali, eu não vou ter a melhor resposta que aquelas pessoas que estão ali naquele lugar. Então, todas as pessoas têm dons e talentos e elas são importantes pelos dons e talentos que elas trazem. Então, a segunda lição para mim de um bom facilitador é aquele que reconhece a sabedoria individual de cada participante, né? Na sua pureza. E aquele facilitador que consegue se permitir, né, aflorar. O trabalho do facilitador é fazer essa sabedoria sair desse grupo, né, desse encontro, respeitando, né, as dificuldades, os lugares onde cada pessoa se encontra. Então, essa, para mim, é a segunda lição, que também está dentro de uma lição de humildade, né? Também traz essa postura de a gente se colocar a serviço, de se colocar pequeno, como a Giovana traz. Pode seguir, amiga. Excelente, Carla. Eu estou aqui já com a cabeça borbulhando, eu acho que é tanta coisa para a gente falar. E uma das coisas que eu acredito, eu acho que a Carla também compartilha um pouco comigo, é que para mim é muito cara a ideia de interconexão, da teia da vida, né? Essa ideia de Gaia, que a gente não está aqui nesse tempo e espaço, tudo que tem uma razão de ser, e que de alguma forma aquilo que eu faço impacta, nem que seja como é um pequeno grãozinho de areia,
impacta naquele todo. E sabendo dessa ideia de interconexão, que para mim, na minha filosofia de vida, ela é muito cara, ela diz muito para mim. Os processos que chegam para mim, processos que não processos judiciais, mas aquilo que chega para mim é aquilo que eu preciso. Muitas vezes. E porque vai tocar em algo da minha alma que muitas vezes eu queria esconder, ou aquilo que eu preciso olhar. Então, sabendo para mim o que faz sentido para mim, sabendo disso, um outro passo para ser um bom facilitador, e que algo para mim é imprescindível, é o autocuidado. É essa preparação do autocuidado, a autoanálise. Esse estudo, esse conhecer-te, o movimento de conhecer-te a ti mesmo. Porque muitas vezes, se a gente não olha para as nossas sombras, se a gente não olha para aquilo que nos dói, nós podemos ser facilmente capturados pela teia do outro e projetar no outro a nossa sombra. Então, os círculos, né? E aqui eu falando de círculos, porque a gente trabalha com um compartilhamento de narrativas, e em termos de metodologia de justiça restaurativa, mesmo também sendo da linha da Carla, que fala que da gente não ficar preso, mas a própria estrutura do círculo, quando a gente trabalha valores, quando a gente traz uma pergunta norteadora, por exemplo, né? Se você fosse um fenômeno climático, que fenômeno climático que você seria hoje? Quando a gente coloca uma pergunta assim e faz você virar os olhos para dentro e olhar, mas eu seria o quê? Eu seria um tornado? Eu seria um sol forte? Eu seria um dia de 40 graus na beira da praia? Ou seria neve? Isso diz muito. E aí, essa autopreparação, quando a gente fala da potência desse círculo, de uma pergunta assim, muitas vezes a gente vai facilitar questões que são doloridas para a gente. E se a gente não está ciente disso, se a gente não trabalha esses, entre aspas, esses buracos negros da nossa alma, eu acredito que a alma nossa não comporta espaço vazio. A gente sempre vai buscar alguma coisa para preencher esses espaços. E geralmente coisas negativas. Então, esses monstrinhos que vão habitar esses, entre aspas, esses recônditos mais sombrios da nossa alma, muitas vezes, numa prática restaurativa, esse monstrinho, ele pode querer estar presente ali. E a gente projetar no outro aquilo que nós deveríamos olhar em nós mesmos. Então, para mim, essa ideia de interconexão, essa ideia, né, que as coisas não chegam para mim por acaso, algo está denunciando ali para mim o que eu preciso ver, o que eu preciso cuidar em mim, ela se liga diretamente a essa importância do autocuidado, da autocompaixão. A importância de eu cuidar das minhas dores, sim, e de pedir socorro quando eu não dou conta. E ao me confrontar com uma situação, numa prática restaurativa, numa vivência em que está muito pesado, é eu chegar para o meu cofacilitador, para a minha cofacilitadora e falar, me ajude. Carlinha. É muito importante, né, Giovana, quando fala em autocuidado, eu lembro também da frase, ninguém dá para os outros aquilo que não tem, né? E ninguém leva ninguém a um lugar que ainda não foi. Então, a gente precisa ter esse olhar da gente estar bem consigo. E eu poderia, não sei se tu concorda, se vocês concordam, mas eu poderia dizer, enquanto assim, uma qualificação para isso, né, um adjetivo para qualificar essa postura do facilitador, que seria coerência, né? Coerência entre aquilo que eu vivo e com aquilo que eu faço. Então, é preciso que o facilitador tenha essa coerência, porque a gente precisa passar essa verdade quando a gente está nessa função de facilitar, de ser ponte. Então, eu preciso me olhar, me conhecer e me cuidar também. E aí eu trago, né, para vocês, lembrando que a Keiprani sempre traz as 4 dimensões da roda da medicina, né? A gente precisa estar bem cuidado
no nosso nível físico, mental, emocional e espiritual. E sem abrir mão desse nosso lado espiritual, que é esse lado que nos conecta, né? Cada um com a sua fonte, cada um respeitando, né? E não estou falando de religião quando eu trago espiritualidade, eu sempre faço a pergunta assim para você identificar o que te move, da onde que você tira a força? É da natureza, né? É de um banho de 20 minutos embaixo do chuveiro? É abraçando uma árvore? É caminhando de pé descalço na grama? Onde está a tua conexão? E nós temos que olhar para isso, né? Me conecto como? Então, nós temos que ter essa fonte de conexão, porque nós vamos precisar dela para estarmos preparados antes do círculo, durante a prática restaurativa e depois também, né? Como um momento de catarse também, da gente liberar aquilo que não é da gente. Então, a gente precisa estar sempre de olho nesse autocuidado, pensando nessas 4 dimensões. Se alimentar bem, beber bastante água, as leituras que a gente faz, uma boa música, tudo isso ajuda a gente ter essa tranquilidade, esse equilíbrio, essa serenidade, para a gente buscar essa coerência, que eu acho que é fundamental. Exatamente, Carla. A Carla falou algo assim que, para mim também, se eu tivesse que eleger um grau de... Eu não sei categorizar, colocar o que eu acho mais importante. Para mim, isso tudo forma um conjunto que todas são posturas centrais para uma boa atuação de um facilitador. Sensibilidade, humildade, estar confortável, não fazer julgamento, reconhecer os talentos, ter a ideia da importância da interconexão, o não saber, o autocuidado, o nutrir essas fontes de conexão, a importância de nós olharmos para essa questão da roda da medicina, da ideia de que somos corpo físico, mental, emocional e espiritual, e aquele corpo que para mim é o búdico, que é onde que está o nosso eu profundo. E cada um deu nome, né? Não sei, porque cada um vai ter uma nomenclatura para isso, mas onde que está aquele nosso eu profundo bom, que esse paradigma cartesiano deixou rabiscado, nublado, escondido em alguma gaveta, em alguma estrela desse universo, e que a gente precisa limpar camadas e camadas de crença. A gente precisa batalhar muito para ter uma vivência coerente com esses princípios humanistas e espirituais, não no sentido de religião. Esses princípios ligados a uma filosofia que leve em conta o bom, o belo e o justo. Belo no sentido de harmônico. O justo no sentido de equilíbrio. O justo no sentido de um querer bem, de um viver bem comigo, com o outro próximo, com o outro distante e em instituições justas. O bom no sentido de compassivo, de ter uma compaixão, de trabalhar esparramando gotas de amor incondicional. E o que acontece? Essas práticas que a Carla falou de conexão, essas práticas de autocuidado, elas são importantíssimas para a gente estar chegando cada vez, né, um passinho, nem que seja minúsculo, de formiguinha, para contato com esse nosso eu bom, compassivo. Porque se a gente não se conecta, nós facilitadores, com esse nosso eu bom, compassivo, nós não vamos conseguir enxergar a bondade no outro. Nós não vamos conseguir enxergar a bondade no outro. A gente tem que tirar a trava as travas dos nossos olhos para nós mesmos, para a gente conseguir enxergar a bondade no outro. Porque se eu não consigo sentir que eu sou merecedora do bom, do belo, do justo, que eu sou merecedora do melhor desse mundo, que eu sou merecedora de um mundo melhor, de oportunidades, de acolhimento, de reconhecimento e de direitos, eu muitas vezes não vou conseguir enxergar que o outro também tem essa mesma dignidade que eu. Para eu enxergar a dignidade do outro, eu tenho que ver a minha dignidade e sentir a minha dignidade.
Então, essas práticas, seja não só cuidado físico, do mental, do emocional e do espiritual, elas são imprescindíveis como formas de limpar a poeira dos nossos olhos físicos para que a gente consiga enxergar um pouco a amplitude do nosso eu bom e trabalhar em prol de uma abordagem pacífica. Se nós não estamos em paz conosco mesmos, nós não conseguimos ser peacemakers. Eu ouvi isso ontem foi Thanksgiving aqui, e eu participei de uma celebração que eles chamam de Interfaith, que era uma celebração, né, interreligiosa, com pessoas do budismo, refugiados do Afeganistão, que vieram, cantaram com práticas mesmo islâmicas, budista, hinduísta, católica, protestante, de algumas comunidades judaicas, do judaísmo ortodoxo e tudo, e cada um cantou, cada um falou um pouco da sua perspectiva. E no fechamento, a frase foi: vão em paz, construam a paz dentro de você. Porque se você não construir a paz dentro de você, nós não vamos conseguir ser peacemakers, ou seja, agentes de paz. Como facilitadores, a gente tem que ter instrumentos para construir essa paz dentro da gente, mesmo no meio da tormenta. Carlinha? Eu me lembrei agora de comentar que tem uma qualidade muito importante que eu tenho observado que a gente precisa trabalhar. E ela está assim, muito atrelada à nossa maneira como, como as pessoas, em geral, elas agem e o rigor que elas agem sobre os outros, né? Então, eu não sei, Giovana, acho que a gente não conversou sobre isso, mas eu tenho pensado muito sobre o merecimento, né? As pessoas que melhor se relacionam são aquelas pessoas que têm internamente um sentido de merecimento. Eu mereço ser amada, eu mereço estar bem. E esse merecimento traz um pouco dessa paz interna que tu faz, desse equilíbrio, e que faz com que essa pessoa tenha melhores relações. E as pessoas que têm mais dificuldades de se relacionar, né, que as pessoas que a gente tem acompanhado, tentando ser essas fontes, né, tem uma crença interna, às vezes, de não merecimento que a gente precisa ultrapassar. Então, eu acho que agora, trazendo um pouquinho para essa postura do facilitador, a gente tem que se olhar, né, se acolher, ter esse autocuidado, essa compaixão, e trazer esse sentimento, né, de merecedor. Eu sou merecedor de ser amado, de ser aceito, e aí com isso a gente consegue se relacionar melhor. E essa paz, né, eu acho que está muito ligada a isso, né, Giovana? Não sei. O que tu pensa sobre isso? Eu penso que é muito difícil para mim, por exemplo, encontrar. Eu acho que o equilíbrio é algo que talvez eu não vá encontrar nessa minha encarnação. Até porque a própria noção de caminhar, para mim, ela envolve desequilíbrio. Igualzinho, né, aquelas equilibristas naquela corda bamba. Elas encontram um equilíbrio, elas conseguem chegar na outra ponta da corda no desequilíbrio. Porque no equilíbrio não tem movimento, muitas vezes. A gente encontra algum equilíbrio no desequilíbrio, ou seja, no movimento. A vida é movimento. A vida é expansão e contração. E, para mim, Carla, a sensação do merecimento, ela está ligada a encontrar alguma paz na tormenta, sim. Algum equilíbrio mesmo no desequilíbrio. A encontrar paz na incompletude. Porque a gente só vai estar completo na morte. Então, essa ideia de aceitar a transformação da vida, aceitar a impermanência, que o Heráclito já falava, né? Ela tem a ver, para mim, assim, ligada com a sensação de merecimento, porque quando a pessoa não se sente merecedora,
provavelmente ela vai ter um problema seríssimo de autoestima. Geralmente, pessoas que se pegam e se prendem numa baixa autoestima é um passo para aquela... Sabe quando você veste a roupa de vítima? De vitimização? Então, você se sente não merecedora de um amor verdadeiro, que vai trazer algo de bom. Você não se sente merecedora de um bom emprego. Você não se sente merecedora de estar ganhando bem. E dinheiro é energia, é vida. Prosperidade é energia e é vida. Então, você começa a não se sentir merecedora de boas oportunidades e nem de sucesso. O não se sentir merecedor, ele é muito próximo àquela pessoa com discursos de vitimização. Não estou falando inexoravelmente, não estou categorizando, mas eu estou falando que é bem próximo, sim. E lidar com aquela pessoa que veste a camisa de vítima é muito difícil. E eu acho que tem também, né, Giovana, essa questão do merecimento, é assim, ó, ela está muito ligada a gente olhar para as nossas vulnerabilidades e aceitar as nossas imperfeições. Eu mereço, apesar de não ser perfeita. Eu mereço, apesar de ser incompleta. Eu mereço, apesar de estar caminhando entre o equilíbrio e o desequilíbrio, entre o erro e o acerto, que é o que movimenta a vida, né? Então, essa crença interior de merecer, ela nos faz a gente conseguir nos abrirmos mais para as nossas vulnerabilidades, a gente aceitar essas nossas imperfeições. E é nessas vulnerabilidades que a gente se conecta, né? Já dizia a Brené Brown na arte de ser imperfeito. Então, eu acho que também o facilitador, ele tem que estar aberto para se acolher nessas imperfeições, para estar aberto para mostrar suas vulnerabilidades. E ele não é aquele ser perfeito que já atingiu uma iluminação. Então, a gente tem que desmistificar isso, né? E trazer essa humanidade do facilitador também. Que ele está no caminho junto com todos os outros, se construindo também enquanto ponte e construindo uma ponte em relação com ele mesmo, né? E aquilo que você acabou de falar, as nossas imperfeições, mas algo que pode ser... Muitas vezes, uma imperfeição é que sustenta o edifício inteiro. E se você retira aquela imperfeição, muitas vezes a pessoa desmorona. Então, até a nossa ideia de imperfeição... Eu não estou entrando num relativismo absoluto, eu não gosto dessas questões relativistas. Mas é algo que me ocorreu agora, porque eu tenho uma história pessoal com isso. Eu sempre ouvi... Desde sempre eu ouço a narrativa sobre mim que eu sou louca. E aí eu cheguei a uma seguinte ideia. Eu posso fazer algo de bom dessa loucura, porque se eu tirar essa minha doideira, eu desmorono. Porque é como se é um fio que desse um sentido à forma como... É o jeito que eu sei estar no mundo. E muitas vezes a minha força vem dessa loucura. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a força de alguém vem exatamente da sensibilidade dela. Vem daquela... Da vulnerabilidade. Não quero dizer aqui que todo tipo de imperfeição, não. Eu falo que a gente tem que ter cuidado. Né? Tem muita gente que só consegue estar nesse mundo porque veste a camisa de vítima. E se você tira dela aquele lugar de vítima, ela vai embora da vida. Aqui eu estou falando uma perspectiva que, né, sistêmica. Muitas vezes é aquilo que sustenta a vida da pessoa. Vocês já ouviram falar que muitas vezes uma pessoa tem uma doença grave. Aí, entre aspas, ela consegue a cura. Aí logo depois ela morre. Porque muitas vezes uma doença, uma imperfeição, está justamente a serviço da vida daquela pessoa. Ah, Giovana, o que isso tem a ver com justiça restaurativa? Ah, para mim tem tudo. Porque se eu me defronto com isso, com essas imperfeições no círculo, numa prática, com alguns discursos assim, eu falei, opa, eu sou pequena nessa história. Eu não sei um caso, por exemplo, de criança que foi abusada. Todo mundo, não, mas você não pode, aquela criança ela é vítima. Tudo. Eu falei, gente, é o destino dela. E muitas vezes aquele abuso está a serviço da sobrevivência daquela criança. O que eu estou falando aqui não é validando, não é legitimando nada disso. Eu estou falando de uma perspectiva sistêmica de destino.
Eu estou falando uma perspectiva para que o facilitador se coloque como um pequeno diante de violências gravíssimas. Porque se a gente se propõe a trabalhar, por exemplo, no âmbito criminal, a gente vai saber que nós podemos lidar com casos de homicídios, de violências graves. E ali nós somos o pequeno diante da história daquelas pessoas. A gente não sabe para que aquela vivência está a serviço de quê. E aí, voltando àquela questão, Carla, né? Quando a gente se coloca na vida sem a sensação de merecimento, de se sentir merecedora de coisas boas, muito facilmente a gente é engolido pela falta de autoestima. E a falta de autoestima leva a não acreditar-se em si. O não acreditar-se em si leva a não acreditar na sua potência e que você tem talento. E aí a gente entra numa espiral. A falta de merecimento, lá na ponta, leva exatamente à incapacidade de reconhecer a dignidade intrínseca. E aquele que não reconhece a sua dignidade intrínseca, muito dificilmente reconhece a dignidade do outro. E aí a gente é capaz das maiores atrocidades, porque a gente não consegue enxergar a humanidade. Carlinha. Gente, a gente está quase 1 hora aqui conversando e está tão gostoso, mas eu não sei como é que é o nosso tempo, eu não sei se alguém quer contribuir. Eu só vou trazer uma última qualidade e uma habilidade do facilitador que para mim é muito importante. Depois a gente passa a palavra para a Mônica ou para a Rose, que é a presença qualificada. E que, ao meu ver, assim, também é um desafio nesse mundo que a gente vive, né? Hiperconectado, de redes sociais, celular, WhatsApp, chamadas, múltiplas tarefas, fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está vivendo muito no automático, super, né, desconectado de tudo, e trazer essa presença qualificada para a nossa vida, não só no momento que a gente está facilitando o círculo, eu já falo como um todo, né? Na presença em todos os nossos momentos tem sido para mim um grande desafio. Então eu trago essa contribuição, né? Já fazendo uma meia-culpa, né? Eu ando, meus filhos me chamam a atenção, alguns colegas me chamaram a atenção, que eu ando surda, porque uma dificuldade muito grande de escutar as pessoas, porque a minha cabeça não para, eu estou sempre com 1001 coisas fazendo ao mesmo tempo, 1001 ideias, 1001 demandas, e às vezes eu estou olhando para a pessoa, ela está falando comigo, mas eu não estou escutando o que ela está falando. E isso traz muito ruído, né? Traz muito desgastes para as nossas relações. Então eu trago esse desafio hoje para nós, enquanto pessoas, né? Enquanto mães, enquanto funcionários, servidores e enquanto facilitadores. Trabalhar, né, de nos desconectarmos um pouco dessa correria, sairmos desse modo do piloto automático e trazermos um pouco de presença para as nossas relações, né? Para a gente que quer ser ponte, a gente estar mais presente nesses lugares. Giovana, então, não sei, eu devolvo para vocês. Carlinha, eu estava aqui, gente, eu gosto de anotar tudo, viu? Sabe por quê? Porque isso daqui tem a ver com a minha presença qualificada. Não tem receita. Muitas vezes a presença qualificada de alguém vai ser o contato, olho no olho, e estar com total atenção focada. A minha atenção focada, eu preciso estar com papel e escrever. E muitas vezes a gente vai fazer, né? Vai facilitar um círculo. É interessante que a gente fale isso. Olha, estou com papel aqui que eu vou anotando, porque senão a pessoa pode exatamente falar, não, ela não está prestando atenção, ela está anotando. É porque, entenda, a variabilidade da nossa personalidade faz com que não exista uma receita, uma regra e uma forma de focar a atenção. Se virar e falar assim, Giovana, foca na respiração. Gente, não dá certo para mim. Se eu vou fazer meditação guiada, foco, atenção plena, mindfulness, só na respiração. Gente, isso é uma causa de ansiedade para mim, que é uma coisa absurda. Me causa ansiedade. Então, eu cheguei à conclusão,
cada um tem o seu mantra, cada um tem a sua forma de se conectar e de estar nessa presença qualificada. Então, é importantíssima para a gente estar nessa presença qualificada. E é um estar na presença qualificada não só durante a prática restaurativa, é um estar na presença qualificada no mundo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, estou fazendo 1000 cursos ao mesmo tempo, que eu quero aprender mais coisas, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, novas abordagens aqui, novas abordagens ali, papapá. Eu quero dar muito curso, eu quero estar ali, eu quero participar de tudo, eu quero ser onipresente em tudo. O que isso quer dizer? Será que a gente tem medo do não estar fazendo nada? Será que a gente tem medo de não pertencer por não estar fazendo a capacitação A, B, C, D, por não estar dando o curso A, B, C, D, por não estar lendo os novos livros de justiça restaurativa e tudo? O que diz isso? Né? Então, será que a gente fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente está numa presença qualificada no mundo? Eu estou com o mundo? Eu estou comigo? Ou eu estou fugindo de algo que é muito dolorido para mim olhar? Gente, eu estou trazendo aqui um brainstorming, porque eu estou sozinha aqui. Tá? Ontem foi Thanksgiving, aquela coisa toda, mas eu vou falar para vocês. Tem dia que eu passo sem ouvir a minha voz. Tá chegando o Natal, eu não vou estar com a minha família, com meu marido, com os meus filhos. A minha mãe está operada, passando por situações dificílimas lá em Juiz de Fora. Eu tô com os filhos pequenos, meu marido sozinho, sem ajuda, sem nada, eu tô aqui sozinha. Então imaginem a quantidade de tempo que eu não tenho para olhar para esses buracos. E eu tive que ter muita coragem de virar e falar o seguinte: eu vou me permitir não fazer nada. Porque o meu movimento de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo diz algo de mim que é muito dolorido para que eu possa olhar. Então agora eu vou olhar. Ó, o primeiro dia não foi bom, o segundo dia também não. Aí ontem eu falei, cara, eu tô gostando desse negócio, viu? Porque mesmo no furacão todo que tá acontecendo lá em Juiz de Fora, eu aqui, eu me permito sentar, ler. Ah, hoje eu não tô com vontade de estudar, não. Nem de escrever minha tese, e tá tudo bem. Hoje eu quero assistir uma coisa. Hoje eu quero pensar numa situação dolorida que eu vivia X anos atrás e ver por que me doeu tanto. Eu permitisse. E aí tem a ver com isso, uma presença qualificada. Porque para eu estar numa presença qualificada, eu não tenho que estar ali para o outro tão somente. Porque senão eu vou estar descolando de mim. E eu posso estar usando aquilo como uma grande fuga, porque eu não consigo me ajudar. E aí eu entro naquela coisa de querer ajudar todo mundo. Mas a gente só dá aquilo que a gente tem. Isso, para mim, é uma lei de algum equilíbrio. Cada um só dá aquilo que tem. Se eu me boto num movimento de dar aquilo que eu não estou dando para mim mesma, em algum momento eu vou adoecer. Então, a presença qualificada é muito mais do que atenção plena, gente. A presença qualificada é uma capacidade de abrir um espaço interno, primeiro para acolher as suas dores, para depois acolher do outro. Por isso que a gente vê muito adoecimento de mediador, muito adoecimento de constelador, muito adoecimento de facilitador de justiça restaurativa, muito adoecimento de juiz, porque a gente quer se colocar numa posição de salvar a vida do outro, porque a gente não consegue olhar para as nossas próprias histórias. Então, a justiça restaurativa, para mim, ela é uma filosofia de melhoria de relacionamento eu comigo mesma. Porque aí sim eu vou estar sendo coerente. E aí sim, aquilo que eu estiver dando para o outro, eu vou estar dando de um lugar melhor. E não usando a justiça restaurativa como uma muleta. E aí eu queria ouvir vocês. Chega de brainstorming.
Nossa, eu isso estou aí. morrendo de vontade de falar. Aliás, é, quase, né? Acho que nós gostamos de falar. Foi sensacional. Como a conexão começa muito antes do encontro, né? A Giovana abriu a fala hoje falando sobre fé e sobre pôr o pé. Primeiro, eu tenho que anotar tudo. Eu não consigo fazer respiração. Eu falo que toda vez que precisa fazer uma meditação num círculo, eu passo para o co-facilitador, obrigada, porque eu não me sinto preparada para. Então, é muito isso. E nós começamos a semana com uma celebração de encontro, onde nós falamos sobre fé e sobre pôr o pé primeiro. Então, foi assim, sensacional, incrível, como as conexões vão se formando muito antes do encontro mesmo. E eu acho que assim, a gente não pensou em um tema, né? A gente falou assim, vamos conversar. E foi incrível que tenha sido essa conversa, porque a gente falar do facilitador, acho que é a coisa mais importante, porque ele é o nosso ofício, né? Isso que a gente acredita, que a gente quer fazer, mas ao mesmo tempo é o nosso fio da navalha, né? Porque eu acho que as duas coisas mais importantes são, ele é o é o que nós temos de melhor, que é a nossa humanidade, mas também que é o de pior, que é a nossa humanidade. Porque se a gente se encontra no papel de facilitador com todas esses cuidados, com tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, a gente está num caminho, mas se a gente se coloca no lugar de ajudador e de superioridade, que é muito fácil de acontecer, eu acho que esse é o grande risco, a pessoa achar que está buscando um caminho para ajudar o outro. Aí a gente é a própria humanidade que nos assusta. Então, o que eu queria dizer é que foi bárbaro, foi assim, além das expectativas, porque disse para a gente tudo que a gente queria ouvir mesmo, de que esse compartilhamento é tão importante, como a gente precisa se fortalecer uns nos outros, na experiência do outro, na história do outro, no erro do outro, onde a gente se perde, né? E foi isso que eu senti nessas falas de hoje. Genial. Eu acho que vou deixar alguém mais falar, porque senão eu fico falando também, tá? Ninguém quer mais falar. Carlinha, eu amo estar com você, eu tô morrendo de saudade. Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Aqui é como se a gente estivesse num círculo, eu sei que está sendo gravado, mas tá me doendo aqui. Carlinha, você me abandonou. Estou me sentindo abandonada. Não é hora da gente fazer essa DR aqui. Não, tô brincando. Não, brincando não, tô falando verdade. Mas é o que eu Também tô com trouxe muita para vocês. saudade. É isso que eu tô sentindo aqui. Eu acho que o caminho de preparação de um facilitador, ele é um caminho, ele é uma escolha de vida. Tá aí, é uma escolha de vida. Igual tem uns que escolhem ser monge. Mas isso quando eu estou falando assim, é aquele facilitador que vive os princípios da justiça restaurativa em suas relações. Não é fácil, gente. Não é nada fácil. Né? Eu acho que eu dou 1,5 passo para frente, 2 para trás, aí depois eu dou mais 2,5 para. Eu acho que é 1 centímetro assim por ano que a gente caminha, mas não, né? E eu gosto da fala do Martin Luther King que não importa, se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. O importante é que a gente sempre esteja indo para frente. Eu acho que é situar a nossa bússola para aquilo que você quer da tua vida, no apagar das luzes dessa nossa existência. O que eu quero? Quando eu estiver quase apagando os olhos, mesmo que seja algo repentino, quando a minha alma desprender desse corpo, que tipo de sensação que eu quero ter? Que tipo de vida que eu vivi? Conheça-te por tuas obras. Então, pelo menos essa é algo que eu tenho colocado minha bússola nesse sentido. Que valor que é importante para mim? A fraternidade, a justiça? E pautar as ações por isso, mas não é fácil. Eu falo que quando a gente coloca a nossa bússola nesse sentido, a gente é tentado, a gente é muito tentado.
né? Eu E aí, vou... Não, pode terminar. quero te ouvir, Carla. Não, eu vou dar um depoimento, pessoalmente, assim, que eu posso contribuir com o aprendizado que eu estou tendo nessa caminhada, é que muitas vezes a gente está nesse caminho do autoconhecimento, de se melhorar, de ter coerência, e a gente acha que a leitura e as práticas e os relacionamentos, eles vão trazer isso para a gente de uma forma natural e instintiva, e assim como um plim, de um dia para o outro, eu vou me tornar restaurativa, e eu aprendi que isso não vai ser assim nunca. A gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai chegar nesse momento de a gente poder relaxar e pensar que agora eu estou pronta. Então, eu entendi na minha caminhada que é todo dia, né? É uma ação deliberada de querer ser. Então, todo dia que eu acordo e tiro o pé da cama, eu tenho que me comprometer com isso, porque não é o nosso natural. Né? Não é a maneira como a gente se formatou, a gente tem muita crença, a gente tem muita história de vida que nos formataram para ser diferentes. A gente vem de um sistema retributivo, a gente foi criado em famílias retributivas, a gente está muito focado ainda na vingança, na punição, na culpa, no erro. Então, viver restaurativamente dentro desses princípios não é simples. Então, a gente precisa, sim, todo dia renovar esse compromisso e não esperar que esse dia vai chegar como num passe de mágica, né? E renovar o compromisso. Então, sim, ação deliberada. É um querer fazer, é um querer ser todos os dias. Eu acho que eu o brinco que é o microfone nosso AA, é o nosso AA pessoal. A gente faz um esforço para ser só por hoje. É um dia por vez mesmo, acho que é isso. A gente está aqui nesse trabalho de construção, de ser uma pessoa melhor, de ter a justiça restaurativa, as práticas restaurativas de dentro para fora, só por hoje. Amanhã a gente cai, a gente fala, nossa, errei hoje, mas daí você lembra que outros dias você acertou, então você pega firme de novo e só por hoje deu certo. Então, a gente domina os monstrinhos um dia por vez. E eu adoro essa filosofia do só por hoje. Só por hoje eu vou agradecer. Só por hoje eu não vou julgar. Né? É isso. Só por hoje eu vou fazer alguém rir, só por hoje eu vou rir de mim mesma. E eu acho que é assim que a gente caminha, porque no final das contas, né? Na prática, o viver é esse, é aquele dia após o outro. A gente só vive hoje. É só hoje. E eu quero agradecer muito vocês, né, por essa oportunidade de a gente estar falando. E sinto muito, eu falo assim que às vezes né, o estar longe, ele me trouxe uma aura um pouco de melancolia, e eu sinto um pouco de melancolia nessa passagem, vai aproximando do Natal e algo melancólico vai atravessando os meus dias, mas eu falo que nesse fluxo sempre a gente acha algo de bom. E tem algo de bom na melancolia, né? Eu acho que faz olhar para essas partes nossas assim. E essa oportunidade de estar falando com vocês para mim aqui está sendo muito importante, de estar vendo carinhas conhecidas, né? De estar falando sobre isso que mexe comigo e esse propósito que eu encontrei na minha vida. E agradeço demais a essa oportunidade, Rose, Eurico, a Mônica, a vocês por estar aqui com a minha amiga Carla, é uma parceira, eu falo que deve ser uma história de outras vidas, alguma coisa assim, uma irmã de alma. E estar aqui com a Ângela, que é lá de Juiz de Fora também, que é colega, que também estou com saudade de todo mundo. E falando né, de um pouquinho daquilo que a gente acredita, de estar esparramando essas sementinhas assim, né? Carlinha, muito bom te ver, eu estou morrendo de saudade né, das conversas e tudo. E quero falar que eu estou sempre à disposição, mesmo na minha correria, né? A gente sempre encontra um pouquinho para estar conectando com essas pessoas queridas que a Justiça Restaurativa nos possibilitou, essas conexões ricas que a Justiça Restaurativa ela nos traz, né, e nos oportuniza.
Gente, eu só quero dizer muita gratidão por ter conhecido a Mônica e vocês, todos que estão aqui. Agradeço na pessoa da Rose, do Eurico também. Muito bom estar com a Giovana. A gente realmente tem uma afinidade muito grande. A gente não combinou nada do que a gente ia conversar hoje aqui. A gente só sintoniza e flui, né? A gente fecha bastante. E um prazer muito grande. Esses momentos que vocês estão oferecendo são muito valiosos. Eu espero que se repitam, que a gente possa estar novamente junto em outras oportunidades. Muito obrigada. Por favor, a gente que agradece muito. Foi uma fala deliciosa. Foi um fim de semana da Justiça Restaurativa que foi especial. Eu já tinha tido a oportunidade de ouvir a Giovana uma vez e já foi paixão, não teve mais jeito. E aí agora estou agregando a Carla no meu coração também. Que bom, né? A gente só acrescenta, isso é maravilhoso. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês, pela partilha, né? A gente vai recebendo um pouquinho de cada um e a gente vai ficando mais rico. Isso é extremamente prazeroso, bom. E agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Que bom, a presença de vocês foi maravilhosa. Eu queria que a Mônica falasse um oizinho agora pra gente. Acho que a Raquel teve que sair, ela está tentando vir embora pela estrada fora. Moniquinha? Eu estava ligando o meu áudio. Eu ri quando a Giovana começou a falar do monstrinho, porque automaticamente eu lembrei da Rose, porque ela fala bem do monstrinho e eu não aguentei, eu ri. Adoro. E outra coisa também, Giovana, eu vou entregar, eu e a Rose também, assim, né, a gente está sempre junto. E sobre a respiração, outro dia eu falei para ela, vamos colocar a Rose num círculo, a gente ia fazer com uma turma que estava chegando, assim, né, no corre, e já tinha saindo dali, depois tinha outro compromisso e tal, né? Eu falei, vamos fazer um comecinho de respiração, assim, para dar aquela acalmada, né? Ela, você tem certeza? Porque para mim, assim, esse negócio de parar para respirar, a gente está perdendo tempo. Falei, então tá, nem muito ao céu, nem muito ao mar. Falei, então, uma respiração muito profunda, não precisa 3. Fizemos uma respiração profunda e seguimos, né? Então, é isso, a gente vai se acertando. Também agradecer muito a presença de vocês. Há pouquinho tempo a gente esteve junto fazendo um curso e foi maravilhoso estar com vocês, né? Com mais tempo, assim. E é isso, a gente também está ansiosa para ter vocês de volta. O quanto antes a gente tiver a ideia aí para estar junto de novo. E para a gente encerrar a nossa noite, acho que a gente já conversou um tanto, para a gente poder liberar o pessoal para essa sexta-feira boa. Enquanto vocês, a gente não tinha preparado o encerramento, mas enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei de um trecho que está na apostila, né, de círculos, e aí é uma coisa que eu tive a honra de tomar consciência quando eu fiz a minha formação de facilitadora, que é sobre essa questão interna, que ser facilitadora é de dentro para fora, né? E se não for assim, não acontece. Então, e foi muito bom ouvir isso de vocês hoje, e eu queria encerrar então com essa fala do Dalai Lama. A promoção da paz mundial pela transformação interna dos indivíduos. Embora a tentativa de promover a paz mundial por meio da transformação interna dos indivíduos seja difícil, é o único caminho. Por onde eu vou, eu expresso isso e me sinto encorajado pelas pessoas de origens diferentes que recebem bem essa ideia. A paz tem de ser desenvolvida primeiro dentro do indivíduo, e eu acredito que o amor, a compaixão e o altruísmo sejam a base fundamental para a paz. Uma vez que essas qualidades tenham sido desenvolvidas dentro do indivíduo, ele ou ela será então capaz de criar uma atmosfera de paz e de harmonia. Essa atmosfera pode ser expandida do indivíduo para a família, da família para a comunidade e, por fim, para o mundo todo. É isso. Obrigada por estarem aqui com a gente.
Obrigada, gente. Muito obrigada, Beijo, pessoal. muito Olha, um obrigada. ótimo Gratidão, Giovana. semana. Gratidão, Carla. Obrigado. Uma honra estar com vocês aqui, na presença de vocês. Fiquem com Deus. Fica com Deus, uma honra nossa. Um ótimo final de semana, pessoal. Para você também. Para você Obrigada. também. Tchau, Até tchau. mais. Até mais. Tchau.